tá vendo aí, cada vez vai ser pior. A impressão que eu tenho é exatamente essa, que cada ano vai ser pior. A gente ainda usa hoje em dia na sala de aula diário de classe, no papelzão mesmo. A gente anota lá os nomes dos alunos, tem que anotar nome por nome no diário, e as notas é colocada no diário de classe, que é naquele livro, sabe, que gasta-se muito com aquilo. Por exemplo, o material escolar, a gente acompanha, né, tudo isso daí, e aí eles compram materiais, paga-se muito caro por produtos que não são bons, sabe? Papel, lápis que não funciona, que já quebra depois de usar 2 vezes. Os cadernos são de má qualidade, alguns. E os livros não mandam mais. Agora, esse ano eles cortaram as apostilas também que a gente utilizava, eles não estão mais mandando. Esse ano na escola que eu dou aula não chegou o livro didático pro pessoal do Fundamental 2 e eu acho que não vai chegar também. Então a gente tá trabalhando com o que tem, né? Que é quase nada. Que eu ouvi falar, inclusive, que com a caça aos petistas do governo Bolsonaro, que o ano passado ainda houve compra, né? Mas esse ano, com a caça aos petistas, com a demissão de um monte de gente no MEC, todo mundo do departamento de compras foi demitido e não houve compra até agora de livro didático. O ano que vem não tem livro didático. Já sabe que ano que vem ninguém recebe livro didático. Parece que o ano que vem a coisa vai ser feia. Os livros, eles duram 3 anos, né? A gente utiliza o mesmo livro durante 3 anos. O do Fundamental 2 esse ano não veio. E era pra durar, se eu não me engano, até esse ano não veio. E também não veio mais escolha de livro, porque a gente que escolhe, né? Cada professor escolhe da sua matéria, pelo menos. E esse ano não veio ainda. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem também. Eu já estou trabalhando sem livro didático com o Fundamental 2 esse ano. Eu tenho um resto lá na escola que eu utilizo, mas esses livros nem foram distribuídos para os alunos. Normalmente eles são distribuídos para os alunos levam para casa e usam quando estão lá. Mas como é uma quantidade muito pequena, não dá para atender todos, não dá para atender nenhuma sala, porque não tem nem 30 livros, eu deixo esses livros na escola e uso quando eu vou usar, né? Eu uso na sala de aula e os alunos pegam lá onde fica guardado e a gente faz isso. Porque material didático a gente não tem praticamente mais. Agora falando sobre a Maria Eduarda Manso Mostaço, você não acha que é sintomático e no mínimo estranho que o MEC nomeie uma figura como ela, uma profissional de 27 anos de idade, que é formada em Direito, sequer é formada em qualquer área da educação, ela não tem experiência em sala de aula, defende o homeschooling, o ensino em casa, né, que a Damares tanto gosta, que o Bolsonaro tanto gosta, e ela foi nomeada nesse governo como coordenadora geral de formação de professores na Secretaria de Alfabetização. Você não acha que isso é, no mínimo, questionável? Uma piada, né, gente? Esse governo é isso, é piada atrás de piada. É inaceitável, inacreditável que ainda que eles utilizem esse tipo de prática de colocar uma pessoa que não tem nada a ver com a área. O problema pra mim não é nem só a formação, não é nem só a pessoa não ter formação, mas é não ter contato, né, com essa área, não ter vivência, não sabe o que funciona não sabe como é que funciona a escola pública, não sabe como é que funciona a educação, não sabe quais são as reais necessidades. E ninguém tem um olhar voltado para essas reais necessidades, que é investimento em pelo menos equipamento para que a gente consiga dar uma aula, sabe, uma aula decente, para que a gente não precise ficar utilizando lousa e ficar escrevendo com giz, porque esse é o material que a gente tem. É óbvio que a maioria dos professores a gente se vira de outras formas para trazer um conteúdo, para trazer conteúdo, né, e aplicar esse conteúdo de uma forma mais dinâmica, mais interessante, porque lousa e giz ninguém aguenta mais. E a manutenção de tudo isso eles fazem essa manutenção justamente dessa forma, trazendo pessoas que não faz sentido nenhum. Eles tratam a educação como se fosse uma empresa, né? E o que eles querem agora nessa empresa é diminuir os custos. E eles estão se virando nos 30 para fazer isso, que é o que deveria ser contrário, né? Enfim. E em relação a essa questão da educação domiciliar, você acredita, você acha que funciona? Tem alguma coisa de positivo nisso? Ou seja, além de todos os problemas que os pais já enfrentam no dia a dia de segurar a onda de uma casa, ainda há essa questão das pessoas acharem que eles vão conseguir educar os filhos também. Eu acho totalmente problemático. Eu não consigo imaginar uma família que não tem tempo nem para olhar o caderno do filho, porque os pais, a maioria, pelo menos pelo que eu percebo, a maioria dos pais não acompanham isso. Como é que vai ensinar? E assim, o quanto esses pais estão preparados, qual a formação deles, sabe? Precisa ser uma formação muito abrangente para poder, por exemplo, ensinar história, geografia, matemática, português, uma segunda língua talvez. Eu não sou contra, mas eu não consigo, da forma como está sendo feito, sabe? Eu não consigo ver algo bom nisso. Principalmente na realidade, a gente tem uma realidade cultural aqui no Brasil, onde as pessoas não estão acostumadas, as pessoas não valorizam a educação
educação, e isso é passado de geração para geração. Eu percebo isso na sala de aula. Os pais não frequentam nem a reunião. Como é que eles vão ensinar os filhos, sabe, dentro de casa? Não tem tempo para isso, não tem estrutura, não tem conhecimento. É muitos problemas. Mas, se alguns pais conseguirem comprovar que tem capacidade, não vejo por que não. Eu não sou contra. Eu sou contra proibições, entendeu? Mas eu acho que esse é um assunto a ser debatido com muita cautela, com muita responsabilidade. Não é algo que uma ministra da família, né, e dos direitos humanos vá decidir sozinha ou trazer essa pauta sozinha. Isso é algo muito problemático que a gente precisa discutir em sociedade até, entre os profissionais da área da educação e a sociedade no geral também. Tem países muito sérios que liberam homeschooling, mas tem países muito sérios que proíbem, né? Que você não pode de jeito nenhum educar seu filho. Nesses países muito sérios que liberam, ele é uma opção. Você pode, se você quiser, você tem toda opção de educar seu filho na escola. A escola tá lá, a escola boa, tem toda a estrutura para pôr seu filho na escola, mas se você quiser, geralmente por motivos religiosos, motivos ideológicos, que você não põe seu filho na escola, então você quer educar seu filho em casa. Por isso que existe o homeschooling. Aqui no Brasil não sei como vai funcionar, né? Aqui as coisas estão meio distorcidas ainda por causa disso, porque por mais que se fale em não ideologia, mas tem essa ideologia, todo esse viés ideológico dessa galera conservadora, então sei lá como que vai funcionar isso, mas tem alguns países que é proibido mesmo, né? Acho que a Alemanha, por exemplo, que não pode educar seu filho em casa. Eu acho que aqui no Brasil não vai ter adesão. Existe a metodologia construtiva, que são aquelas crianças que vão para a escola, é que isso só tem no ensino no inicial mesmo, nos anos iniciais, que as crianças, elas fazem o que elas querem, assim, a escola dá algumas opções, as crianças têm a liberdade de, sabe, naquele momento ela quer mexer com a terra, naquele momento ela quer escrever alguma coisa, quer fazer um desenho. Eu não sou contra, mas é necessário que haja a participação total da família. Agora, educação dentro de casa, eu acho que o governo está fazendo isso para poder se livrar dessa responsabilidade, mas eu acredito que não vai ter adesão. Porque as famílias mais simples, né, porque como que vai a família mais simples, que não tem condições, que trabalha, nem vai ser a preocupação, porque, cara, essa família mais simples, inclusive, conta com a escola para cuidar do filho, porque não tem como deixar o filho, e para alimentar o filho, né? A gente tá falando de um país que as pessoas têm como única alimentação a merenda escolar, né? Assim, a gente sabe que muitas crianças têm como fonte de proteína o que se come na escola, que se não comer na escola, passa fome. Então, não é, para essas pessoas não é opção o homeschooling, né? As pessoas precisam da escola para isso. Então, para essas pessoas nunca vai ser opção, vai ser mais pro cara ideológico mesmo, que não quero levar meu filho para a escola porque lá ele vai ter contato com a ideologia de gênero, então, com kit gay, então eu vou educar meu filho em casa, que aqui eu mantenho ele protegido. Acho que é para isso que vai funcionar, né? Mas tem falado bastante da história da economia aí, que o governo quer lavar as mãos e tal. Você acha que tem mesmo esse plano de privatização total da educação no país? O governo tem a médio ou longo prazo plano para privatizar a educação e jogar isso na mão de empresas e tirar de si essa responsabilidade? Sim, com certeza. Já existem escolas que eles contrataram um grupo de auditores, eu não sei exatamente qual que é o cargo, a função deles, para ver o que é possível se fazer dentro de uma escola. Com relação a isso, eu não sou contra, mas o que se sabe é que essas empresas, inclusive já tem até grandes empresas da área da educação que já estão de olho nesse filé do mercado, porque a ideia é exatamente essa, é privatizar, é levar essas escolas para a iniciativa privada, e aí as escolas vão ficar responsáveis por contratar professores, né, e toda a equipe de apoio lá, os funcionários de uma escola. Mas a ideia é privatizar. Isso é algo bem claro, principalmente no governo de São Paulo. Já era uma ideia na época do Alckmin, agora com Dória, e isso tá vindo com força total. A gente já tá sentindo isso nas escolas, a gente já vê a resposta disso nas escolas. É inacreditável. Mais uma coisa que tá saindo da mão do governo, né? E aí eu fico me perguntando o que vai sobrar, né? Se o governo não quer se responsabilizar nem pela educação, né? Exatamente, né? Qual é o papel, né? Qual é o papel? Você começa a se perguntar qual o papel que ele vai exercer na vida das pessoas, né? Então, porque essa questão de você ter uma educação pública de qualidade seria o ponto essencial de qualquer governo sério. Qualquer governo sério, né? Então, assim, se já estão privatizando e economizando em tantas áreas,
né? Que, vamos acabar com todas as estatais e tudo, vamos... Então, ok. Então, assim, aí vai começar a sobrar dinheiro para você fazer uma escola pública de qualidade. E por que você jogar isso na mão também da iniciativa privada? São perguntas que realmente não têm respostas e as respostas são sempre tortas e é mais uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho. É inacreditável. Eu ia falar exatamente isso. Você não quer que eu responda, né? Porque é inacreditável a forma, o quanto a gente percebe, o quanto pro governo é problemático as pessoas terem conhecimento, sabe? Investir em educação. E eu acho que a resposta de tudo isso tá aí, né? A oposição ao governo, pelo que eu percebo, são de pessoas que são informadas. As pessoas que se opõem de fato, né? Que estão se opondo desde sempre, são pessoas que estão informadas. São pessoas, por exemplo, que estudaram o plano de governo dele, viram que não tinha nada. São pessoas que têm conhecimento em diversas áreas, principalmente as pessoas da área da educação. Então, a gente sabe que pro governo não é bom que esses alunos pensem, que eles critiquem, né? E a nossa luta na sala de aula é todo dia exatamente contrária, é fazer com que eles critiquem. Agora eu vou te pedir licença, porque eu vou fazer uma pergunta que você já respondeu, mas que eu queria que você falasse com mais detalhes. Desde que surgiu a história da Escola Sem Partido, do Escola Sem Partido, você tem notado uma mudança do comportamento dos alunos ou dos pais com os professores? Essa viagem que é falar em doutrinação, por exemplo, eles levam a sério isso? O que tem acontecido de real no dia a dia nas escolas? Eles têm falado em filmar, ou têm filmado vocês, os alunos, né? Têm filmado os professores, têm discutido muito, têm questionado muito, têm até desconfiado dos professores? Ainda não aconteceu comigo de filmar, eu espero que não aconteça, né? Porque também isso é algo que eu deixo bem claro já no começo. Eu falo, olha, pra filmar vocês precisam da minha autorização e precisam falar comigo antes. Mas o confronto dos alunos eu percebo muito, muito nitidamente, assim. Principalmente como professor de sociologia, assim. Eles estão o tempo todo atacando. O ano passado, no final do ano, eram muitas piadinhas de alunos que defendiam o presidente, e aí existiam discussões, assim, até entre eles, sabe? Eu percebia que nas minhas aulas eles sentiam mais à vontade para fazer isso, discutirem sobre plano de governo, sobre, né, antipetismo ou bolsonarismo. Esse ano não se fala mais tanto, não se defende tanto o candidato e o presidente, e eu imagino por quê. Mas eles estão muito mais munidos e muito mais preparados para lutar contra essa ideologia de gênero e esse politicamente correto, que não existe, mas na cabeça deles, eles acreditam que sim. Então eu percebo que muita gente se sente muito mais à vontade a fazer discursos preconceituosos, machistas, homofóbicos, racistas. Eles têm aval pra isso agora, percebo, sabe? E tá sendo muito mais complicado, por exemplo, quando existe algum tipo de discurso de ódio na sala de aula, eu preciso parar a aula, conversar sobre isso, levantar essa questão, problematizar pra eles entenderem o quanto isso é difícil, só que nem todos estão aceitando. Esse ano eu já tive problemas com isso, problemas sérios com o aluno, que em todas as aulas ele ficava me provocando, tipo, ele falava assim, professor, tem fulano ali sendo machista, o senhor não é politicamente correto, não vai fazer nada? Professor, tá me chamando de gordinho, o senhor não vai fazer nada, o senhor não é politicamente correto? E ficava o tempo todo me provocando dessa forma, pra que eu me desestabilizasse. E assim, é complicado, né? É complicado porque aí você tá lidando com pessoas que estão sendo preconceituosas, elas têm noção que elas estão sendo preconceituosas, elas fazem discurso de ódio e elas se sentem à vontade para fazer isso a partir de agora. Que bom a gente ter um depoimento de alguém que vive isso no dia a dia. Nossa, cara. Né? Assim, né? Não é pra provar, né? É pra simplesmente dar o fato que isso não é mimimi, isso é uma coisa que existe. Essa expressão é horrorosa, né? E pra mostrar o quanto é difícil, cara. O quanto é difícil. A gente não tem ideia do quanto é difícil. Já era muito complicado, né? Sempre foi muito complicado você tocar uma sala de aula na periferia, para o ensino médio, mesmo para os últimos anos do ensino fundamental. Sempre foi bem difícil. Agora, com esse, né, aval, né, para todos os discursos tortos que a gente tem por aí, realmente deve estar. O Rafa já colocou tudo em pratos limpos, já colocou todas as palavras. Eu acho que a gente precisa pensar sobre o que ele falou, só isso. Teve um episódio, eu queria contar um episódio rapidinho que aconteceu em 2014, eu acho, que nessa escola que eu tô dando aula, eu saí de lá, fiquei uns anos fora, eu tava dando aula lá ainda. E aí teve um caso de duas meninas, que o vice-diretor da escola, elas estavam se beijando na hora do intervalo, ele foi lá, tirou as duas, né, e deu advertência pra uma delas e pra outra não. E aí uma delas veio falar comigo, falou, olha, professor, aconteceu
aconteceu isso. E aí eu fui conversar com o vice-diretor, ele falou assim, olha, Rafael, o problema é o seguinte, aqui nós temos alunos evangélicos que pode ser que os pais deles não queiram que eles presenciem esse tipo de cena. E aí ele falou mais, ele falou assim, eu, por exemplo, se eu for no restaurante e vejo 2 mulheres ou 2 homens se beijando, eu vou me retirar. Aí eu falei, se você estiver incomodado, você precisa se retirar mesmo, porque eles estão pagando tanto quanto você, então eles têm tanto direito, você tem, se no restaurante é permitido você trocar carinho com a sua esposa, né, os outros casais também são. Aí eu falei, mas com relação às alunas, se